Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Olha, o novo normal nas relações diplomáticas mundiais é dizer alguma coisa sobre os Estados Unidos num dia e desdizer completamente no dia seguinte, viu? Porque vamos ao caso do Emmanuel Macron, o presidente da França, que fez essa visita oficial, a visita de Estado, a primeira no governo Trump, lá aos Estados Unidos. Fechou essa viagem de uma forma bem mais pessimista do que ele começou. O presidente francês trocou beijinhos, a gente viu ontem aqui no Jornal da Manhã, sorrisos e abraços com Donald Trump, deu a entender que tinha convencido o americano a manter o acordo nuclear com o Irã, inclusive... Ulisses, inclusive, só para a gente completar a ligação com o Ulisses, as manchetes dos jornais trazem os encontros entre os dois presidentes. Sim. E os afagos entre eles. Se isso fosse na prática, né, professor? Mas na o verdade, discurso que ele fez no Senado norte-americano, né, o presidente dos Estados Unidos, da França, ele ficou claro suas divergências de política externa, né, no campo diplomático e nas questões econômicas também, né? Agora, é estranho, quer dizer, isso como bem destacou o Ulisses, quer dizer, aparentemente dava a ideia que teria ocorrido algum tipo de convencimento do presidente Macron em relação ao presidente norte-americano, mas parece que não foi isso que ocorreu. Lembrando que no caso do presidente norte-americano, as questões externas, ele não domina, não é a sua praia, né? Ele não tem um domínio um pouco dali. E também o seu ministério, nesse campo, na parte do Departamento de Estado, que é o que cuida das relações exteriores, também é muito fraco, né? E inclusive, o professor Vila, ele tem, desde que tomou posse, essa questão de se virar para dentro das próprias fronteiras, né? Sim, perfeito. Então, talvez a negociação internacional não seja o foco dele. E ele também não está muito disposto, né? E o Macron fez, claro, como... Ele lembrou questões históricas, né? Foi ao apoio do Lafayette à independência norte-americana, né? Passou pela relação entre a Revolução Francesa e os Estados Unidos, passou pela questão da Estátua da Liberdade, que vai lembrar que foi doado pelo governo francês, uma série de questões históricas que vincula França e Estados Unidos, e no meio de tudo enfiou as questões de divergências, né? Como, por exemplo, a questão do comércio internacional e as questões, e a questão que envolve o Irã e o Oriente Médio no seu conjunto, né? Ulisses. Oi, Tiago. Então, como a gente dizia, a relação dos dois, do Emmanuel Macron e do Donald Trump, parecia muito bonita mesmo durante esses 3 dias, né? Bem fraternal, mas os jornais aí no Brasil, como você apontou, foram derrubados pelo fuso horário, porque antes de ir embora de Washington, o presidente da França, Emmanuel Macron, concedeu uma entrevista aos jornalistas que estavam lá na capital dos Estados Unidos, e ele falou sobre o desânimo dele em relação ao acordo nuclear. Essa entrevista foi dada depois de um pronunciamento no Congresso americano, uma sessão conjunta, né, do Senado e da Câmara dos Representantes, como é comum em visitas oficiais, em visitas de Estado. O Emmanuel Macron, nesse pronunciamento, foi muito aplaudido tanto por republicanos e por democratas, e, curiosamente, ele negou praticamente tudo, todas as bandeiras do governo Trump, né? Ele apoiou o globalismo, ou pelo menos as instituições que operam de forma global, criticou as ideias nacionalistas, defendeu o livre comércio e também falou muito sobre as mudanças climáticas, dizendo que não existe planeta B. Mas depois desse pronunciamento, antes de ir embora, ele disse que provavelmente Donald Trump não deve seguir renunciando às sanções impostas ao governo de Teherã por motivos domésticos. Existe esse acordo firmado em 2015 entre os Estados Unidos, mais 6 países, né, incluindo o Irã, para desnuclearização do país, para impedir que o Irã continue desenvolvendo armas nucleares. Mas, para isso, os Estados Unidos precisam parar de impor sanções ao Irã. E o Donald Trump deve encerrar esse acordo, de acordo com o Emmanuel Macron. Inclusive, ele disse que esse tipo de mudança nas posturas diplomáticas dos Estados Unidos, elas são insanas, que elas não fazem sentido e que ao médio e longo prazo não vão funcionar. Fez críticas que destoaram completamente da postura dele durante toda a visita oficial. Tiago. Ulisses, bom trabalho. Até amanhã aqui no Jornal da Manhã.